Oi, gente, mais um AmiCast, patrocinado pelo Espaço Terapêutico AMI. Eu sou Ana Rebelo, psicóloga e terapeuta de barras de axis. Hoje estamos aqui com um papo muito bacana com a nutricionista Nicleuma Campos, tá? Que está nos dando a honra de conversar um pouco hoje sobre alimentação, né? E como essa alimentação, ou aliás, a alimentação não, como a má alimentação, né? O mau gerenciamento da nossa alimentação, na verdade, promove doenças em vários órgãos dos nossos corpos. Então, vamos lá. Nicleuma, fique à vontade, se apresente, fale, conte sua história pra gente. Agradeço pelo convite, doutora Ana, né? Eu sou nutricionista formada há 20 anos, sou filha de Santarém, porém, aos 16 anos, resolvi morar fora com a minha irmã em Belo Horizonte, e lá eu descobri a nutrição. Eu gostava sempre da área da saúde e optei por nutrição, que inclusive era um curso que tinha à noite, porque eu precisava trabalhar de dia, não sabia o que seria o meu futuro, mas resolvi, né, para lá estudar. E ao longo do curso, dos 5 anos de curso, lá eram 5 anos, eu descobri uma melhor alimentação, né? Eu era uma obesa, me tornei uma obesa quando saí de Santarém, e eu fui descobrindo aos poucos como essa alimentação se encaixava de modo adequado e de acordo com a minha questão financeira, como ela se adequava à minha vida. Então, quando eu formei, eu fui o exemplo de que a nutrição realmente tinha resultados, né? Então, desde então, eu ainda morei lá após a formatura 2 anos, trabalhei com várias áreas da nutrição, parte de controle de qualidade, gerenciamento de unidades de refeição, atendimento clínico, e eu tive que retornar a Santarém pelos meus pais que estavam aqui. Meu pai adoentado, diabético, um quadro avançado, só tinha ele e minha mãe, e resolvi retornar. E retornando, fui direto para o interior, uma cidade do interior, fiz um concurso, passei. Nunca tinha atuado em saúde pública, porque eu sempre atuava com consultório ou empresas. E lá eu conheci a saúde pública, assistência social, alimentação escolar, o atendimento ao público. E fui iniciando a minha rota de amor à nutrição, aumentando, na verdade. É incrível, né? Como a própria vida, né, se encarrega de levar a gente pelo caminho que a gente tem que trilhar, quando a gente também se abre. Sim. Né? Que quando a gente se enche de, eu não quero isso, não quero aquilo, não sei o que. Não, quando você simplesmente abraça as oportunidades, elas só aparecem para nos enriquecer e levar realmente para aquele caminho que brota o maior amor, né, dentro da área. E assim, apesar do medo, do novo, porque tinha as dificuldades com as mudanças, né, eu vindo na capital, voltar para Santarém, né, mais de 12 anos depois, era um impacto. E aí fui para uma cidade do interior, fui para Alenquer. E lá eu trabalhei 7 anos, ou até menos, e falava também que não ia casar. Lá encontrei o meu esposo de lá, e acabou que ele veio para Santarém. Então, veio um trabalho para cá, e eu vim depois, já estava grávida, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 12 anos, a Letícia e a Lara de 7 anos, e acabei tendo para cá, fazendo acompanhamento médico, e apareceu a oportunidade de trabalhar em Santarém. Já que lá não tinha oportunidade de estudar, eu sempre gostei muito de estudar, nunca tinha tido a oportunidade de fazer uma especialização pela distância. E vim para dar esse apoio para o meu pai, para minha família, e já com a Lara para nascer. E conheci, né, o hospital, hoje eu atuo no hospital e comecei... Só fazer um parêntese, gente, quando ela falou de Alenquer, eu não tenho como não fazer um pequeno comentário. Porque meu pai é de Alenquer e eu acho incrível, eu acho que várias pessoas que passaram aqui têm algum pé em Alenquer, até parece que eu estou puxando só os alenquerenses, não é isso, tá? E Alenquer também, que eu quero ressaltar,
Nós estamos aqui agora em Santarém, Pará. Alenquer é um município que fica a 3 horas de lancha ou 6 de barco, né? Então, dependendo da escolha que você faz do transporte Sim. hidroviário, você gasta mais tempo ou menos tempo, tá? Só para dar esse, vamos dizer assim, esse norte dentro do norte. Que coincidência. Então, acabei retornando e comecei a trabalhar no hospital e comecei a estudar, a ter mais oportunidade de estudo. Minhas filhas estudando aqui e atendendo, comecei a atender, né, online, em domicílio, comecei a atender alguns consultórios e acabei ficando, né? Meu pai, infelizmente, veio a óbito, mas eu fiquei dando suporte. Hoje eu dou suporte para minha mãe e a gente está aqui, né? Hoje eu atuando nessa área de materno infantil, de adolescente, de adulto, de idoso, de pessoas com diversas patologias que a gente acaba acompanhando. Então, são várias áreas, como eu falei, não tem um nicho específico, mas que acaba atuando e atendendo também. E hoje estou aqui em Santarém, né, muito feliz, não me vejo, tenho saudades de Belo Horizonte, né, dos grandes centros, mas eu me vejo aqui em Santarém. Hoje eu me vejo aqui em Santarém. É porque tem aquela coisa, né? Santarém é uma cidade que oferece para a gente oportunidade de estudo, de ampliar conhecimentos, né? Apesar de não ser uma capital ainda, mas ela oferta muito. E fora que aqui nós temos uma qualidade de vida. Exatamente. Então, as capitais para a gente... para passear é maravilhoso, sabe? Umas férias e tal. Mas para morar é aqui, né? Sempre faço essa inveja com meus amigos de fora. Eu também aproveito toda vez, tá? Para dizer, olha, estou no paraíso. Exatamente. Então isso, né, fez com que eu me tornasse mais, né, amante à minha terra, né? Divulgando e também trabalhando de uma forma que eu goste, que eu ame, né, da melhor possibilidade, tentando ajudar realmente quem precisa e direcionar, orientar, enfim, acho que a gente tem que dar o que a gente aprende e compartilhar. Isso, né? Exatamente. E antes a gente, aqui nos bastidores, estava trocando umas figurinhas, né, da questão essa questão da nutrição com a questão mental, da saúde mental, né? E que a gente está percebendo assim que, na verdade, a mente da gente acaba comandando tudo para o bem e para o mal. E nessa questão alimentar mais ainda, né? Que quando você simplesmente vive a sua vida no automático, você não percebe o que você está ingerindo, deixando de ingerir. Muitas vezes você sai ingerindo coisas porque foi a propaganda disse, a amiga da academia, a vizinha, e simplesmente nem se toca, né, o que realmente está comendo. E aí depois não sabe por que está engordando muito ou porque está emagrecendo muito, porque está tendo um problema de triglicéridos, porque está tendo um problema de diabetes e inflamações. Exatamente, né? Porque apesar de Santarém não ser capital, como a senhora disse, doutora, mas as pessoas já têm uma tecnologia mais avançada, contato com o mundo inteiro, né? E as pessoas acabam também se influenciando tanto para o bem quanto para o mal, né? Os dois tipos. Então, hoje temos muita gente fazendo atividade física legal, procurando uma melhor alimentação, muito bom. Porém, também tem aquelas pessoas que optam pela praticidade, justificando pela falta de tempo e adoecendo logo a mente. Não tendo tempo para cuidar dessa mente, querendo curar o corpo, uma coisa que tem que curar a mente, né? E elas estão ligadas. Porque, não, como a senhora disse, não sabe por que está com queda de cabelo, não sabe por que está com gordura no fígado, não entende por que está com triglicérides aumentado, ou está desenvolvendo uma diabetes, ou outras doenças piores, né? Ou porque está extremamente ansioso
pela vida, pela correria, né? Mas a gente for ver, né, as facilidades de praticidade de comer um fast food todos os dias. Eu não sou uma nutricionista restritiva ao extremo. Porém, a minha fala hoje, enquanto nutricionista, é equilíbrio. A minha palavra é equilíbrio. Conseguindo equilibrar, você consegue melhorar os vários âmbitos da sua vida. Mas, claro, que a mente tem que estar mente sã, corpo são, né? É como eu sempre digo, gente, eu adoro camarão, eu adoro caranguejo, mas não tem como comer todo dia. É porque não é por nada, é porque o corpo não vai suportar só isso, né? Então vai chegar uma hora que vai saturar meu corpo só desses alimentos e os outros vão ficar faltando. Então é importante a gente ver exatamente isso. Qual a alimentação que eu estou fazendo? E na hora de me alimentar, o que eu estou ouvindo? Sim. Né? Se eu estou sentada na frente no horário de um jornal sangrento, né? Que aí a comida já vai entrar de forma indigesta. Sim. Se eu estou ouvindo uma música agradável ou se são essas músicas loucas que falam também só em desgraça. E até, gente, olha, eu vou dizer assim, tem músicas que, mesmo que sejam letras bonitas, vamos voltar lá em Roberto Carlos, tá? Mas são muito melancólicas e que não fazem bem. Sim. Porque o seu corpo, né, e a sua mente, eles respondem vibracionalmente à frequência que está entrando. Então, o que está entrando pelo seu ouvido afeta a digestão, né? Exatamente. São as tais emoções que vão afetar na saúde física, né? As emoções boas ou ruins que a gente recebe ou que a gente também exala, que a gente também passa para as pessoas, isso vai afetar diretamente. O que eu recebo, como a gente tinha conversado antes, o que eu recebo, eu posso estar adoecendo, porque eu estou me sobrecarregando e não estou fazendo uma limpeza. Porque eu recebo, mas eu também preciso retirar de alguma forma, essa sobrecarga de alguma forma. Tendo uma boa alimentação ou uma melhor alimentação, com certeza eu vou evitar inúmeras doenças físicas. E a nossa saúde mental agradece, né? Então, assim, tudo a gente tem que estar sempre prestando atenção, porque é muito comum eu perguntar para a pessoa, para o paciente, para o meu cliente, perguntar, o que você comeu ontem? A minha primeira pergunta na anamnese nutricional fica, ontem, estou com uma dificuldade de lembrar, desde de manhã, o que você comeu? Poxa, eu não lembro o que eu comi ontem. Quer dizer, então você já percebe que ele não comeu saboreando. Ele comeu naquele momento de correria, mas não conseguiu gravar e saborear o que ele realmente está ingerindo, né? É como os sentimentos. Se ele está só engolindo e não está eliminando, algum mal vai fazer, né? Então é muito comum isso. Quanto de água você tem ingerido para hidratar seu corpo? Ah, não sei, mas eu tomo bastante. Mas o que é bastante para você? Ah, 300 ml. Tem pacientes que falam, não, eu estou tomando 1 litro. 300 ml, daqui a meia hora eu vou estar seca. Exatamente. Aí quando você começa a mostrar, quando você começa a mostrar isso para a pessoa, aí a pessoa, oh, realmente, eu não estou tomando. Está se entupindo de suplementos, de vitaminas, disso, daquilo, mas não está fazendo o natural, o básico, que é a água, que é a comida natural, nossa alimentação natural. Isso é uma coisa interessante, olha, que as pessoas confundem, que tomar suco, tomar chá, tomar café, tomar os suplementos, né, tomar um leite, isso já está se hidratando, não está. A água é a água, isso daí é lazer. Exatamente, como eu falei, a água é o melhor desintoxicante que existe. Né? O que vai limpar? O que limpa nosso corpo é a água, que purifica. A primeira coisa que eu falo para o meu paciente é, vamos tomar mais água. Como é que está a sua ingestão de água? Ah, tá, eu tomo assim um pouquinho. Não, vamos criar um hábito. Ah, mas eu preciso de 2 litros. A gente faz o cálculo, né? 35 ml pelo quilo do paciente. E eu falo,
pelo menos você tem que tomar. Mas eu já tomo refrigerante, eu tomo suco. Pois é, mas eu falo água, água, água mesmo. Que vai da sua cabeça, vai para 90% do seu corpo, as suas células são compostas por água, seu cérebro precisa de água, né? Até na hora de sair o que não presta, tem que sair a água que não presta, a água suja, a água do esgoto. Eu tenho uma amiga que ela dizia assim, eu não vejo graça de tomar água, não tem gosto de nada. Aí foi preciso ela chegar num limite no corpo dela, para ela sem graça ou sem graça eu tenho que tomar, e passou a tomar água, Sim. tá entendendo? E a gente tem que entender que a água, ela é gostosa sim, e maravilhosa, que o alívio que ela dá para o corpo Sim. todo, né, é fantástico. Então a gente tem que aprender a saborear cada líquido, cada alimento. E inclusive, para essa questão de água, doutora, eu sempre uso a estratégia da água saborizada. A água não tem gosto de nada. Então, vamos colocar um limãozinho, já que você somente umas vai... gotinhas, né? Vamos colocar uma fruta, uma rodela de laranja, já que você quer um sabor diferenciado, né? Porque a gente tem que arrumar essas estratégias para que a pessoa se conscientize. Que eu falo, a reeducação alimentar é a conscientização de algo para melhoria da sua saúde. Vamos lá, gente, olha, tudo na vida da gente está ligado fatalmente a uma coisa chamada reprogramação mental. A reprogramação mental é nada mais, nada menos que você se educar da forma mais adequada para o seu bem-estar, para a sua saúde, em todas as áreas da sua vida. Então, a gente fala de nutrição, vem o quê? Reprogramação mental, porque você vai ter que fazer uma reeducação. Na verdade, eu não gosto nem de reeducação, porque é uma educação mesmo, né? Porque quando a gente chega ao ponto de apresentar doenças a partir de uma má alimentação, então você não está educado corretamente de acordo com a sua necessidade. Sim. Então, não gosto nem desses termos de reeducar, de programar. Então, veja, nós temos que nos programar novamente. Zerar o HD que está lá, velhos, com informações negativadas que estão me fazendo mal e gerar um HD que seja correspondente às minhas necessidades. Aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, lógico, com a terapia de barras, que a terapia de barras de Axis faz exatamente isso. Ela faz uma limpeza nas suas crenças limitantes, né, nos seus pensamentos, sentimentos, comportamentos, emoções que estão impedindo que você flua em todas as áreas da sua vida e inclusive na questão alimentar, tá? Então, se você tem, vamos dizer assim, uma dificuldade, eu não gosto de comer salada, não é que você não goste, você não aprendeu a ter o prazer de comer verduras, legumes. Então, não faça, não adoeça por isso, não se aborreça. Venha para uma sessão comigo que a gente modifica isso aí, olha, no estalar de dedos, tocando em alguns pontos, que aí você vai reprogramar, fazer uma mudança mental para que você passe a ingerir salada com todo o prazer na sua vida. Porque como eu lhe falei, então a pessoa vem me procurar, eu quero um cardápio, porque eu quero emagrecer, porque calma, aí que eu faço toda essa conversa, né? Como é que tá? O que você come? Eu não como salada de jeito nenhum. Já vou encaminhar para a doutora Ana. E assim, então de que forma você está comendo? Porque eu, na minha infância, em Clelma, era arroz, feijão, proteína, a carne, peixe, o frango e a farinha, ponto. Eu comecei a crescer assim. Quando eu fui morar fora, que eu fui almoçar na casa de umas pessoas que nos acolheram, tinha salada. Antes de pensar até em nutrição. E a gente ficava, meu Deus, vamos ter que comer, a gente está com fome, foi convidado, vamos comer. Então a gente começou a habituar, isso eu, minha irmã, todo mundo, todos que nós éramos daqui, que fomos para lá,
a gente teve que se reorganizar e aceitar que aquilo faria parte da nossa necessidade, né? Então, poxa, eu sou da área da saúde, a minha irmã é da área da saúde, a minha outra amiga também é da área da saúde. Então, vamos começar a colocar em prática. E quando a gente retornava nas férias para Santarém, a gente já colocou esse hábito em casa. Então, a minha família tinha essa dificuldade, meus pais, né? Eu tinha essa dificuldade. Salada, não. Salada, porque tá. Não, vai fazer bem para todo mundo. Deixa eu lembrar agora de um fato fantástico. Eu, criança, meu pai era que sempre determinava em casa a questão assim das refeições, né? Ele sempre gostou dessa parte. E a minha mãe adorava, porque ela nunca gostava dessas coisas de casa. Então, estava certíssimo. E eu tomando sopa, né? Só que a nossa sopa, gente, aqui, para quem não mora no norte, deixa eu explicar, ela é cheia de carne, massa e muita verdura e legume, tá? Então é aquela coisa assim saborosa, me deu água na boca. E eu lá na infância, né, comecei a separar na borda do prato os legumes, só a carne, a massa. Aí quando eu botei a colher dentro do prato, meu pai olhou e disse: Ana Maria, e essa verdura aí você não vai comer? Aí eu, não vá, isso daí tudo é comida, isso é que é o bom, pote pra dentro. Aí eu olhei, poxa pai, por que o senhor não falou antes que eu tinha pelo menos empurrado? Não, minha filha, né? A gente tem que aprender a gostar. Aí, olha, hoje eu amo. Eu ainda faço isso com a minha pequena de 7 anos, às vezes ela vai separando, aí eu falo, não, vamos misturar que você não vai nem perceber. Melhor do que você comer sozinho depois. Aí já começa a misturar, porque é dessa forma. É a educação, né? É que a gente sabe assim, que, por exemplo, olha, toda criança, ela até mais ou menos os 5 ou 6 anos, ela come tomate puro, pepino, tudo. Sim. Aí depois dos 7, assim, até mais ou menos os 14, tem uma mudança no paladar. Né? Isso é uma questão fisiológica, tudo, mas você não pode relaxar e deixar de lado, porque depois não acostumou, não vai ter como introduzir com prazer essas verduras, frutas, que é o período que a gente fica meio perdido, né? No paladar, nisso aí. Então, não força a comer tanto, mas pelo menos um pouquinho. Dando o exemplo, né, doutora? Exato, comendo. Porque quando a gente não dá o exemplo, eles não vão comer. Não. Chega com o pai, faça ele comer verdura, porque não come nenhum legume, vocês consomem? Não. Então vamos dar exemplo. Vamos dar exemplo para que eles consigam consumir, vendo que, né, nós somos reflexo dos filhos. Então eles vão vendo que você está comendo, mesmo que você... Mas ele vai ver, então, ó, você está comendo. E a minha mãe sempre fala assim para minha filha, olha, se eu estou colocando no seu prato, porque é para comer. É comida, não é veneno, não é nada, é comida, então coma. Você tem que aprender a saborear e comer a comida, né? Só que eu tenho que dar o exemplo. Então, se eu não comer nenhuma folhinha, nem um tomate, nem um pepino, como é que eu vou querer que a criança coma? Aí vai se tornar um adolescente sem comer nada. Porque quando passa essas fases, igual a senhora falou, que consome, a minha filha, eu tenho uma de 12, então até os 5 ela comia cenoura, ela comia tomate. Depois, não quis. Aí após os 7 já ficou, ela comia brócolis. Tinha que ser arroz com brócolis. Vamos providenciar, mas a gente vai acrescentar também outras coisas quando não tiver o brócolis, que são as estratégias. Né? Não come. Aí agora ela come, não comia feijão. Come bastante, já está com 12, já come. E a pequena ainda está no início da caminhada. Porque é educar constantemente. Né? Mas para eu educar, eu também tenho que estar bem. Né? Eu tenho que estar bem, então eu tenho que mostrar, mas eu também tenho que estar bem, que isso é essencial. Aí, olha, lá a gente volta, né? Se a sua mente está doente, seu corpo está doente, seu paladar está mais doente ainda, então a sua alimentação não está nem doente, ela já está sofrível. O intestino nem se faz, né? E aí não vai ter prazer nenhum, porque problema intestinal acaba com o prazer de todo e qualquer alimento. Pode ser o mais saboroso do mundo,
Mas se você tá com algum problema intestinal, você não vai ter um paladar saudável, com certeza, né? E isso vai interferir negativamente na sua vida, que é fantástico. Sim. Tá? Então, gente, o que a gente tem que entender é assim: todo processo fisiológico que acontece com qualquer um de nós, o primeiro momento desse processo atingir o seu corpo está na sua mente. Então, se você não buscar uma terapia, tá? Seja psicológica, seja holística, seja a terapia que for, mas uma terapia que vai trabalhar com as suas emoções, os seus sentimentos, a sua forma realmente de pensar, você não vai, provavelmente não vai conseguir ter um sucesso em qualquer outra terapia, como alimentar, uma terapia física, porque você não, a sua mente não vai estar de acordo com o seu corpo, né? Aí não é à toa que a mente sã, corpo são. Então, primeiro, vamos lá, busca a mente e depois vai para o processo. Que é essa coisa, eu vou chegar lá, vou dizer, doutora Nicleuma, passe aí um cardápio, me dê aí uma dieta, um protocolo, que eu quero perder tantos quilos em uma semana. Como assim? O que tu vais fazer? Tu vais te desidratar, tu vais te matar, tu vais fazer jejum, né? Para poder chegar em... Porque é o que as pessoas pensam. Que tudo é um estalar de dedo, um passe de mágica, basta só um protocolozinho estar resolvido. E uma outra coisa interessante, hoje, no mundo também de hoje, de cirurgias fáceis, de injeções, de outros tipos de terapia, não sou contra, mas toda pessoa que fala, não, eu já vou emagrecer porque eu vou tomar injeçãozinha lá e tal, mas você está fazendo uma terapia? Porque se a sua cabeça, você pode ter injeção, emagrecer 30 quilos, mas se a sua cabeça for uma cabeça de gordo, quando eu falo cabeça de gordo, não com gordofobia, mas com inflamações, né, com todos aqueles pensamentos, quando parar de tomar injeção, quando parar o limite do processo da cirurgia ou do tratamento que você fez somente estético, você vai retornar com toda aquela carga, porque o teu mental vai vir com tudo. E muitas vezes dobra, né? Sim. Triplica então, assim, eles falam, você é contra? Não, eu não sou contra, mas tudo tem que ter um alinhamento. O seu corpo, mas a sua mente tem que estar consciente disso. Isso Olha, é muito comum. Isso daí eu gosto de fazer a seguinte comparação. Porque para mim, tá? Gente, eu não sou contra quem faça, mas para mim é automutilação. Você chegar e dizer assim, eu vou cortar gordura daqui, gordura dali, vou... Cortar o estômago, né? Cortar o estômago, vou fazer uma lipo, vou fazer... Gente, respeito, porém não consigo me ver nessa automutilação. Além do que, veja bem, tudo ali uma questão muito imediatista e temporária. Porque na hora que você para de seguir o protocolo desses procedimentos que são mais invasivos... E rápidos, né? Resultados rápidos. Rápidos, mas você vê assim, mexe com muitos outros órgãos, geram outras doenças. Necessidades nutricionais diferentes, né? Exatamente, e isso vai lhe causar sempre um transtorno maior, que quando você caminha, vamos dizer, pelo que seria o mais natural, lógico, o tempo vai ser um pouco maior, porém, o resultado é mais permanente. Sim, experiência própria. Né? Como eu falei, eu sou uma ex-obesa, pesei 95 quilos. Hoje eu estou com 62, vamos dizer. Há 25 anos atrás. Então, você manter por um tempo de uma forma natural, as pessoas que me viram depois, quando eu voltei, inclusive, a Belo Horizonte, disseram, você fez bariátrica? Eu falei, não fiz. Não fiz, primeiro que eu tenho pavor de injeção, de procedimento. Tudo. Tenho. Qualquer coisa invasiva é complexo. Mas, quando eu me reeduquei, eu trabalhei minha mente para isso. Não deixo de comer o chocolate que eu gosto, né? Mas nem por isso eu vou todo tempo, vou exagerar.
Como eu falo, a minha palavra é o equilíbrio. Gente, eu vejo assim, né? As pessoas ficam muito na questão, por causa do doce, então por causa de um salgado que eu gosto. Você não precisa parar de comer. Para mim é tão simples. Escolha um dia da semana para meter o pé na jaca, né? Assim, no sentido de, vá lá, coma seu chocolate, coma seu salgado, tome sua coca. Seja feliz nesse momento, né? Hein? Porque as pessoas tornam isso como rotina. Então, se eu estou uma semana seguindo um plano legal, quando chega no domingo, eu vou poder comer uma fatia de pizza, você vai se sentir bem, você vai saborear esse momento, né? Apreciar esse momento, por que não? Né? Esse eu acho que é importante, por isso que eu falo que eu não sou extremamente rígida. Não, mas... Só que a pessoa tem que ter essa noção. Até porque, vamos lá, eu vejo assim, Cleuma, que não é nem questão de rigidez, né? Porque a gente sabe que o próprio pensamento engorda. Sim. Então, se a pessoa ficar se privando e, não vou comer, eu tô com... Não, aí você tem que conversar com a sua mente. Não, vamos comer tal dia. Naquele dia você senta, agora não vai sentar e fazer igual aqueles desenhos animados, né, botando tudo para dentro desesperadamente. E aí o que é pior, no dia seguinte está com remorso. Aí eu falo, o remorso é pior do que você ter comido isso tudo. O remorso vem carregado de todo aquele peso que você, eu vou ficar então, não vou comer nada, não vou tomar nem água, porque eu preciso retirar. Não é assim, o teu corpo tem todo o tempo. Nosso corpo ele tem uma programação para digestão, para excreção que não presta, para ir para cada lugar, para cada músculo, para cada veia, para cada artéria, para cada célula, né? Então eu falo assim, como você, meter o pé na jaca, que eu não uso o termo lixo, porque nós não somos consumidores de lixo, né? O nosso corpo é um corpo é sagrado. Então no outro dia volte à sua rotina normal, volte aos seus hábitos, volte à sua atividade, volte à sua hidratação, à sua alimentação, né? E pense somente sobre, mas não como um remorso, como uma forma de, não, agora eu vou me punir, porque eu comi isso, eu comi aquilo, eu exagerei. Não. Por que eu fiz aquilo? Era um momento social da família, era um momento de amigos, um momento de relacionamento, né? Toda situação, ela tem uma justificativa. Mas que não, todo dia você vai fazer isso? E não vai ser uma vez na semana você fazendo isso que vai estragar todo um protocolo, processo, tá? Você tem que chegar nesse nível de entendimento. Agora, o que não pode, eu fiz isso no domingo, hoje é segunda, eu vou fazer de novo. Eu já fiz ontem, eu vou... Aí, mano, tu não... Venha para cá para terapia comigo, para reprogramar essa questão mental, emocional com a comida, para depois voltar lá com a Nicleuma, olha, agora sim, eu estou pronta para seguir, né? Senão... Tá? Mas é assim, a primeira pergunta que eu falo pro paciente, você está pronto para ter mudanças? Não, eu acho que eu vim porque eu acho que eu quero... Então não tem. Faça uma terapia, faça um acompanhamento. Quando a sua mente estiver pronta, você não vem porque você é obrigado, você vem porque você quer, de vontade própria. Porque eu quero cuidar do meu corpo ou não. A decisão é minha. Outras pessoas me levam, mas da forma adequada, da forma correta, né? Minha cabeça, minha mente, que eu sempre falo, que andam juntos. Você tem que estar pronto para isso, para esse tipo de mudança. Mas tem a velha frase, tudo que é gostoso faz mal. Não, né? Aí a senhora pode dizer, quando a gente reprograma, até aquela salada, é só mato, é só capim. Tudo isso vai mudando. E, gente, né? Até porque, olha, vejam bem, foi criado, né, esse contexto todo. Porque para emagrecer tem que comer muita salada e só abandonar... Salada, Não, gente, salada é como se fosse um tempero só, num prato. É uma porção como se fosse um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino, né? Um pouco de cúrcuma, um tempero, tá? É só uma porção. Agora a gente tem que aprender a dividir os outros alimentos em pequenas porções para caber num prato adequado. É isso só a diferença. E saber o que dá para comer todo dia e o que não dá para comer todo dia. Porque tem
coisas que não são bacanas para a gente comer todo Sim. dia, que realmente acabam fazendo um mal muito grande. Então é simples assim. Eu não entendo pessoas que ficam, porque eu tenho que comer um chocolate todo dia. Para que um chocolate? É industrializado. Vá lá, tome um copo de suco. Um suco de laranja natural, não tem coisa melhor. Uma banana com cacau, 50%, coloca uma canela, simples, uma aveia. Né? Então já fez. Então, e é uma coisa simples. Então, vamos ver que a gente precisa também voltar a entender que quando eu estou preparando um alimento, eu já estou dizendo para mim, para o meu corpo, olha, eu me amo, eu me dou valor, tá? Eu tenho autoestima, eu estou melhorando todo o meu lado emocional, porque eu estou ali preocupada, dedicada no preparo daquele alimento que eu vou ingerir. E só isso já ajuda, olha, ou a emagrecer ou a engordar, a entrar no equilíbrio que o seu corpo precisa. Não só a nível físico, mas emocional também. Exatamente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Eu amei, que tá, bom, Nicleuma? E não deixem de nos assistir daqui a pouco, às 13 horas. E um beijo no coração de todos. E detalhe, um likezinho faz bem para nossa alma aqui, tá? Beijos. Tá. Nicleuma, se você quiser deixar o endereço de contato, fique à vontade. Hoje eu tenho meu Instagram, @Nicleuma, né? E o meu contato 93 99 133 1248. Atendimentos online, atendimentos em domicílio, né? Pacientes acamados, crianças, idosos, gestantes, né? Com patologias diversas, comorbidades, a gente está para atendê-los, certo? Então eu coloco à minha disposição para esclarecimentos também. Agradeço muito o convite, né? É sempre bom compartilhar, como eu falei, o conhecimento, compartilhar informações, muitas vezes esclarecer as dúvidas que para alguns são tabus, são desconhecidos, informações desconhecidas. Isso é muito, então agradeço mesmo, de coração, de verdade. Espero participar outras vezes também. Com certeza, tem muito papo para ser destrinchado, até porque, veja bem, a nossa mente ela está completamente interligada em todo e qualquer tratamento que a gente vai fazer, né? E então, gente, obrigada mais uma vez, obrigada, Nicleuma, e beijos para todos.